pedagoga, psicopedagoga, neurocientista, neuroeducadora, professora de português, professora de história. Professora de português e história, interessante. Ô Priscila, e como que funciona assim essa coisa do neuropsicopedagogo, né? A gente tem muito aquele estigma de que só médico consegue cuidar dessa parte, né? Científica, dessa parte da neuro. Como que funciona essa formação? Qual o curso que tem que fazer? É uma pós-graduação, pode vir tanto da psicologia como da pedagogia. Existe duas partes, duas vertentes, a avaliação e a intervenção. Com a avaliação, nós conseguimos avaliar as funções executivas cerebrais. Se existem elementos, né? Como a memória de trabalho, estratégia, raciocínio, atenção. Então, são elementos que nós conseguimos averiguar dentro de uma avaliação. Com relação à intervenção depois da avaliação, com a intervenção nós conseguimos melhorar, digamos assim, estimular com atividades, com várias É super interessante isso daí. E essa pós, ela tem que ser necessariamente um mestrado, assim, ou não, ela é uma pós-graduação. uma pós-graduação? E com essa pós você está apto a atender e ser um neuropsicopedagogo. Sim, exatamente. Entendi. E assim, qual que é mais o perfil assim das pessoas que te procuram? Das mães, eu acho que é as mães que devem te procurar, Sim, né? são famílias. São famílias que te procuram. Quando percebem que o filho tem alguma dificuldade de aprendizagem. Sempre assim, a criança está com dificuldade em português, tem dificuldade em matemática, ou tem dificuldade em manter a atenção. Elas, elas te procuram depois de ter procurado um reforço já ou te procuram Sim. antes? Geralmente depois de ter procurado reforço já. Sim, vai ao médico, o médico pede uma avaliação. Ah, é? Isso. O médico, ele neurologista, encaminha para um neuropsicopedagogo? Que interessante. ele pede uma avaliação. Ah, é? O neurologista. Interessante. Entendi. E quais os principais transtornos assim que você atende, assim, como que funciona? Os transtornos do neurodesenvolvimento, nós chamamos, né? TDAH, dislexia, a descalculia. Aí existe também o autismo, que está dentro, porém é um pouco mais comportamental. O autismo? Então já não entra muito no transtorno do Entendi. neurodesenvolvimento. Meio que quando é autismo você não tem muito o que fazer, assim. É isso? Às vezes sim. Às vezes sim. Depende, porque como é um espectro, desculpa, Imagina. varia muito. Cada autista apresenta sintomas diferentes. Alguns vão apresentar sim dificuldade de aprendizagem, outros não. Mas não é algo geral, não é um algo padrão. geral, entendi. Inclusive tem alguns autistas que têm até um bom desempenho, né? Exatamente. Um ótimo desempenho, uma ótima memória, né? Não afeta a inteligência de forma alguma ou o funcionamento no geral cerebral. Entendi. Cara, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Assim, a gente relativiza muito, né, essa coisa da inteligência, né? E tem esse estigma também pela inteligência. Só que isso é algo muito relativo, não é, Priscila? Assim, como que funciona assim esse diagnóstico de inteligência assim? Como que você vai saber se, poxa, beleza, essa pessoa aqui ela não manda bem nada em matemática, mas na parte lá de humanas ela é incrível. Então, E isso não seria algo natural mesmo, assim? precisa até ser quebrado isso, né? A inteligência existem muitos aspectos para a inteligência. Tem uma pessoa que pode ter uma certa dificuldade de aprendizagem, mas possui uma inteligência emocional muito grande. Exatamente. Tem vários tipos de inteligência, né? Exatamente. Não é somente acadêmico, não é somente matemática, não é somente saber português. Entendi, exatamente. Gravar regras, isso não é inteligência. E a questão do TDAH, que a gente até estava comentando aqui antes
de iniciar o podcast aqui, que muita gente acha que tem TDAH. Inclusive eu virei para ela e falei, eu acho que eu tenho TDAH, né? E muita gente pensa assim. Sim, tem um fator agora, inclusive os estudos mais recentes, neurocientíficos, dizem que o celular em demasiado, e a nossa geração usa muito o celular, não consegue praticamente ficar sem o celular, Uhum. tem uma predisposição a desenvolver o TDAH. Algo que antes não era visto assim. Se você nascia com TDAH, ia permanecer assim por toda a vida, não iria desenvolver, né? Entendi. Hoje não. Hoje em dia a gente pode desenvolver o Pode. TDAH. E o celular, o uso do celular é um dos fatores É. afeta muito a memória e a atenção. E uma vez que você desenvolve o TDAH, você tem como reverter isso, né? Ou não? 100%. Não, você tem como tratar e tudo Você mais. consegue intervir de diversas formas, mas 100% não. Entendi. Como que você acha assim que, no caso da sua profissão, no caso essas disfunções também, como que você acha que isso afeta a educação? Você tem uma análise mais crítica assim desse quadro, uma análise geral? Bastante. Você já deve ter pensado sobre isso também. Como que isso está afetando a educação brasileira, no caso? Bastante. A educação, na verdade, deveria sofrer, né? Isso na minha concepção. Sim. Uma grande reviravolta. Até em termos de colocar 30 pessoas e estabelecer um padrão para essas 30 pessoas. Cada pessoa irá aprender de uma forma, Perfeito. cada pessoa tem as suas particularidades. E em quesito de ter um transtorno do neurodesenvolvimento ou uma dificuldade de aprendizagem, deveria, né, fazer com que a educação em geral averiguasse as formas de avaliação, principalmente, as formas de, até mesmo em sala de aula, a estrutura de sala de aula, para mim Não encaixa. contribui, não contribui em nada. Eu entendi, porque assim, a gente, principalmente hoje em dia, né, com as pesquisas, com os estudos, estamos aprendendo que cada vez mais o estudo é individualizado. Como de fato sempre foi, né? A busca pelo saber é individual. Ele surgiu, né, lá atrás, né, esse formato de escola, inclusive ele é muito antigo, né? Muito Assim, antigo, sei lá, 1000 anos atrás, sim. é muito antigo, porque era um formato padrão para atender a maioria das pessoas naquela época, né? Exatamente. E passaram-se gerações e gerações e isso nunca mudou, né? Se via muito todo e não O indivíduo, individual, né? sim. Perfeito. E hoje deveria se focar mais nos indivíduos do que no todo. Entendi. Claro que não tem uma estrutura para isso, né? Não precisaria, até estão se especializando, estão buscando esse conhecimento e alguns até falam assim, nossa, eu comecei a pesquisar isso e aquilo e eu acho que o meu filho tem dislexia, eu acho que o meu filho... Então... Essa busca pelo conhecimento é interessante. Surge também muito essa coisa do autodiagnóstico agora, né? Muito. Né? Como a informação... Você mesmo. Eu acho que tenho TDAH. Exatamente. Mas para isso precisaria de uma avaliação, de pelo menos 10 sessões. Sério? Muitos testes, muito olhar clínico. E você acha que compensa qualquer pessoa investigar se tem, se não tem? Se estiver causando algum desconforto, se você mesmo tentando, fazendo todo o possível, não conseguir de alguma forma aprender por exemplo, você se tiver dificultando, isso, sim, mas você se não... precisa fazer um concurso e você percebe que não consegue assimilar certo tipo de conhecimento. Então, é interessante para você saber também ferramentas para colocar para si próprio, né? Você saber como intervir com você mesmo. Entendi. Interessante isso. E assim, você falou que vários pedagogos hoje em dia estão procurando. E procuram a especialização também? Sim, pelo que eu tenho visto, sim. Sim. E até os cursos aleatórios de aperfeiçoamento, extensão, também, pelo que eu percebo, por causa da família, do ambiente familiar. Percebe uma dificuldade em alguém na família. Entendi. Eu vi que você tem muitas especializações, né? 17. 17
especializações nessa área. Tanto em docência, não. Todas nessa área. Clínico e docência. Clínico e docência? Ah, é? Tem Caramba, algumas em docência. entendi. E você falou que você é professora de português e professora de História. história? Eu te perguntei se era professora de matemática, você falou ainda não. Você tem vontade? Eu sempre gostei de conhecimento, de Ah, obter conhecimento. Para entendi. mim, enquanto eu estiver viva e eu puder estudar, eu vou. Legal. E como que você acha que isso contribui para, por exemplo, para uma escola de reforço e desenvolvimento, que é o caso aqui da Proton? Como que você acha que isso impacta? Tem impacto olhando por esse olhar de dificuldade que alguém apresentar e também tem a parte emocional. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade por algum problema emocional ou algum conflito. Ah, isso é comum também. Pela psicopedagogia também se consegue trabalhar isso. Entendi. Lidar com seus próprios conflitos para que aquilo não se torne uma barreira de aprendizado. Entendi. Bacana isso daí. Essa questão da individualização que a gente está falando, eu não sei como que a gente consegue implantar isso, né, no atual sistema. Não sei quantas gerações que isso vai demorar. Talvez até nunca. Você acha? Você acha que isso é possível, que nunca tenha essa visão? Pode ser que não. Acho que a gente pode melhorar, né? Poderia, Né? sim. Podemos melhorar essa forma de ensino. Mas realmente, individualizar totalmente, acho que nunca vai acontecer, né? E precisa acabar também muito preconceito, né? Ainda tem muito. Muito preconceito. A pessoa é preguiçosa, é burra, é isso e aquilo. Exato. Não, ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade. Né? Ela não pode ser vista como fora do padrão. Exatamente. E assim, igual você falou da preguiça. A preguiça eu acho que ela deve ser um resultado, né, de outras coisas que ela vem apresentando, não é? Sim. Porque se ela não consegue aprender, como que ela vai se estimular para aprender, né? Exatamente. Aí também está envolvido vários fatores, né? Tem uma redução de dopamina, ou seja, não tem muito a satisfação, o prazer nas atividades. Existe uma lentidão. Isso é neurológico mesmo. Não é não, eu não quero fazer essa atividade porque eu prefiro essa atividade. Não, é neurológico. É além da pessoa. É além dessa barreira. Entendi. E eu acabei de esquecer o que eu ia perguntar também. Você acredita? Nossa, tá. O esporte, as atividades físicas, como que isso influencia nessa área da neuropedagogia? Então, tem um estudo recente, neurocientífico, eu adoro ver esses artigos mais recentes. Imagino. Tem uma proteína que a gente chama do BDNF. BDNF. É um fator neurotrófico derivado do cérebro. É algo que está no hipocampo, que é uma área muito ligada à criação de novas memórias e criação de novos neurônios. É uma área muito, muito, Sério? muito Criação importante. de novos neurônios? Exatamente. Algo que antes não... Algo que antes a medicina, inclusive, não acreditava, né? Exatamente. Né? Criação de novos neurônios. Exatamente. Até mesmo na idade adulta. Isso, até mesmo idoso. Isso tem a ver com... Ah, é? Isso tem a ver com neuroplasticidade do cérebro? É aí que nós iremos entrar. O BDNF está ligado à plasticidade neural e a atividade física faz com que exista um aumento dessa proteína no cérebro, então a plasticidade se torna mais... Com relação à plasticidade, eu também gostaria de tirar alguns tabus sobre isso. Se tem como plasticidade neural a criação de novos neurônios, ou a nossa estrutura cerebral se reestrutura. Uma vez o neurônio morto, sempre morto. Morreu. O que acontece é que os que estão vivos vão tentar se
fazer conexão para cobrir aquele neurônio que está Ah, é? morto. Sim. Interessante. Isso é plasticidade Entendi. neuronal. Entendi. Isso é plasticidade neuronal. E pra gente definhar neurônios é muito simples, né? Inclusive bebida alcoólica, não é isso? É Ou porque só isso? reduz até mesmo o hipocampo, essa atividade. Por isso que não tem afeta muito, né, a memória, Ah, entendi. afeta a criação de novas memórias, Entendi. redução de neurotransmissores. Interessantíssimo. Só assim que perde neurônio? Não vai. Quais são os fatores? É envelhecimento também? O envelhecimento tem uma redução constante, né? Bebida alcoólica, obesidade. Obesidade também? Obesidade, por isso que a atividade física é tão importante. Também, né? E até mesmo para estímulo cerebral, no geral, né? Oxigenação, Exatamente. alimentação dos neurônios. Exatamente. Eu não sei você, mas realmente quando a gente está em uma vibe de atividade física e boa alimentação. Existe fluidez no pensamento. Exatamente, existe fluidez no pensamento. Clareza. Bem diferente quando a gente está em uma rotina pesada, ou se alimentando mal, Estresse. ou dormindo mal. O estresse também é muito prejudicial. O estresse também, né? Reduz esse fator neurotrófico derivado do cérebro que a gente comentou, reduz. Ah, é? É uma das primeiras coisas que você indica para os pacientes? Atividade física? Eu sempre pergunto. O sono. O sono, né? Sempre pergunto. Sono, alimentação, atividade física. O sono também é um fator determinante. Se você não dorme bem, você não tem boas memórias. Porque é justamente no sono que você consolida. Constrói, né? Consolida as memórias. Interessante. E assim, qualquer pessoa pode procurar? Qualquer pessoa pode procurar um neuropsicopedagogo? Sim. Qualquer uma? Sim. Até aqueles que não têm nenhum transtorno ou não apresenta nenhum sintoma. A pessoa, sei lá, ela estuda para concurso e ela quer melhorar o desempenho dela, ela pode procurar também? Sim. Como que funciona essa parte assim? Aí, nesse caso, não precisa de uma avaliação em si. Então, já entra com intervenção, tem as atividades. Que foi? É que eu tava preocupada. Não, tá tranquilo. Priscila, a gente estava falando, né, sobre essa questão da individualização do ensino e você até teve uma opinião bem forte, que tá preparado para o corte isso daí, que você acha que realmente a caracterização da sala de aula hoje não é adequada. E eu queria te perguntar, enfim, com base no seu conhecimento, na sua experiência, como que você acha que isso poderia melhorar de uma forma geral? Precisaria ver as particularidades. Uma pessoa com TDAH não poderia ficar no local cheio de estímulos, porque ela não conseguiria manter a atenção. Perfeito. Não faz muito sentido. Por exemplo, em uma sala de aula, por exemplo, é cercado de estímulos, né? Barulho, conversa. Como que uma criança conseguiria, se ela já tem uma dificuldade, como ela conseguiria se manter em atenção, sendo que tem diversos estímulos, sejam cores, seja o ambiente, sejam pessoas. Perfeito. Aqui na Proton, quando teve um cursinho para federal, tinham 2 alunos com TDAH, né? A mãe deles relatou para mim isso daí, né? Que os 2 tinham TDAH. O João e o Pedro, um tinha um pouco mais forte, o outro um pouco menos. E realmente eu percebi esse efeito aí que você falava. Se acontecia alguma coisa ali na salinha do lado, né? Uma batida ali, eles já desviavam a atenção no ato, né? Então, isso daí realmente impacta bastante. Então, esses 2 alunos, né, o correto seria um pouco mais individualizado, né, o atendimento com eles. Sim. Mas eu puxava, né, eu tentava puxar bastante atenção. Mas a gente sabe que não é totalmente o adequado, né? Sim. Uma criança com dislexia, por exemplo. Uma criança ou um adulto, lógico, Certo. né? É que mudam os sintomas quando criança, quando adolescente, quando adulto. Mas vejamos uma criança dentro de uma sala de aula
fazendo uma avaliação de língua portuguesa, sendo que ela tem dificuldade nisso. Como que o professor pode colocá-la sob essa pressão? Isso não vai causar uma pressão psicológica? Exatamente. Lógico que vai. Exatamente. Vai impactar sim na autoestima, porque ela vai ver todas as outras crianças indo muito bem e ela não vai entender que ela não consegue por um problema. Por um problema, ela exato. vai se ver como um ET no meio de uma sala de aula. Então, deveria mudar a forma de avaliação com essas crianças, até mesmo o TDAH, crianças com TDAH também, por justamente ampliar o tempo ou fazer associação com imagem. Nós poderíamos, se quisermos, nós poderíamos mudar sim. Como que a gente faz para driblar, por exemplo, uma pessoa que tem descalculia, por exemplo? Como que a gente faz para driblar isso daí? Existe a possibilidade de uma criança que tem descalculia, por exemplo, ganhar uma Olimpíada de Matemática? Isso é possível? Claro que sim. Como que a gente faz para driblar isso daí? Assim, precisa usar muita criatividade e cada uma é individual. A gente usa muito, tanto com dislexia e descalculia, associação com imagens. A criança com descalculia tem muita dificuldade em fazer processamento de números, sentenças numéricas. Eu vi que é dificuldade de reconhecer os sinais também, né? Exatamente. Então, seria interessante, né, uma das formas de nós associarmos com imagens, o conhecimento com imagens. É uma forma de associar, do cérebro associar com mais facilidade. É uma das formas. Entendi. E eu vi lá que tem vários tipos de descalculia, né? Vários tipos de descalculia. Tanto a dislexia, a descalculia, o TDAH, Todos têm vários tipos. Todos têm padrões diferentes. Entendi. E quando a pessoa ela tem dificuldade, por exemplo, em língua portuguesa, como que chama isso daí? Dislexia. Dislexia? É. Ah, é? Dislexia, dificuldade em língua portuguesa. O que você achava? Eu achava que era uma coisa muito mais complexa, assim. Sim, mas o aspecto geral é dificuldade com letras. Dificuldade com letras. Entendi. Em associar a letra, o B com a, ba. Entendi. Entende? A fonética também. Exatamente, essa associação. O cérebro trava, não consegue. É mais difícil o tratamento da descalculia ou da dislexia? Mais fácil. Qual que costuma ser mais complexo? Não tem diferenciação? Não tem. Cada um tem que adotar uma providência. Um desafio maior é a hiperatividade, né? TDAH com ênfase na hiperatividade. Porque são crianças que precisam de muito estímulo. Aí consegue manter um estímulo, isso, com ênfase, o TDAH com ênfase na hiperatividade. Entendi. Tem um ênfase na desatenção, tem várias. E se eu te falar que eu acho que eu tenho também? Eu acho que eu tenho hiperatividade também. É? Eu creio. Então, quando eu era criança, né, se eu percebia, né, se eu percebia algum tipo de sintoma de TDAH, assim, ou alguma coisa, né, nesse sentido, vou te falar como que era, assim, o meu quadro, que eu percebi fazendo essa autoanálise, hoje eu consigo reconhecer, antigamente não. Eu sempre fui bom aluno, então sempre busquei nota alta, notas altas. Aí, né, existe uma diferença entre o bom aluno e o bom estudante. Nunca soube reconhecer essa diferença. Então eu buscava notas altas. Em sala de aula, eu era muito desatento. Sempre. Nunca, assim, no ensino fundamental 2, nunca pensando de fato, prestando atenção demais no professor, assim. Pelo contrário, pensando no jogo que eu tinha jogado à tarde, ou no que eu ia fazer, ou no que eu ia jogar. Depois eu estudo isso daí e tiro nota. Mas entendeu? Isso é do ser humano. Isso é comum, será? É porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, aí sim você aprende a se policiar um pouco melhor, né? Sim, não tem como manter a atenção 100% por 20 minutos. Não, você está prestando atenção no som ali fora, no passarinho que passou. O problema do TDAH é que ela não consegue mesmo manter a atenção aqui por mais de 20 segundos, 5 segundos.
de 5 a 20 segundos. Ela 5 constantemente vai passando por todos os estímulos ao seu redor. É essa diferenciação. Enquanto ser humano tem estímulo sensorial, tem o cheiro, tem o som, né? Você está em um ambiente, está acontecendo várias coisas. Entendi. Sabe o que eu ia te perguntar? O neuropsicopedagogo, ele pode receitar alguma coisa? Não. Não? Você pode fazer tratamentos, mas e se você precisar, no caso? No caso também, eu posso dar um laudo, relatório, e o neurologista faz o diagnóstico. Sempre o médico faz o diagnóstico. Entendi. Você pode fazer os tratamentos e tal, mas... Isso, e os laudos para o médico. Entendi. Sobre alimentação, o que você acha, assim? Qual a tua opinião geral? Primeiro eu vou perguntar a opinião geral sobre alimentação aí da galera que quer passar em concurso, ou até para criançada que quer melhorar o desempenho. O que você acha sobre isso? Com relação à alimentação, eu para mim, o sono é mais importante. Mais importante? Ainda mais importante. Uhum. A alimentação, claro. Água também, importantíssimo. Manter uma alimentação saudável, eu não posso falar isso, eu tenho uma alimentação horrível. Sério? Mentira. Você pode ter que cortar. Mas como? Não creio que você tem uma alimentação ruim? Nossa. Sério? Ué, mas não é o que a sua, né? Então. Depois eu corto essa, não é o que a sua aparência diz, né? Eu tenho uma alimentação, assim, não é uma alimentação ruim, eu passo muitas horas sem comer. Entendi. Não é que eu não como besteira, mas eu passo muito tempo quando você está trabalhando, está focado. Eu fico, nem almoço, fico lá 8 horas sem comer. Claro que não é ruim isso, lógico, né? Mas eu não tenho essa alimentação super balanceada, a cada 3 horas comendo salada. Mas a sua alimentação não é ruim. Mas então, não é ruim. O seu espaçamento pode ser... Então deixa eu falar sobre o excesso de besteiras, né? Sim. Reduzir o excesso de alimentos nocivos, né? Gordurosos, uma alimentação mais saudável, salada, alimentos verdes, é algo que ajuda também. Os alimentos... eu queria falar sobre uma outra coisa, isso aqui vai gerar polêmica, eu não quero falar. Não, fala. Sobre a gordura. Pode falar, deve. Então, tem alguns estudos também. Tem um funcionamento... Tem uma atividade cerebral chamada de mielinização. Depois vai cortando essa parte, tá? Tá sendo bem aleatório, eu lembrei agora. E faz um tempo que eu não leio essa parte. Não tem problema. Então vai ser meio complicadinho até de explicar. Tem um processo de Você não viu nada, às vezes a gente começa a falar de vida aqui, de qualquer coisa. Legal. Porque, entendeu? Bom isso. Pra ser aberto mesmo, pra gente não ficar E nós estamos sem papel, eu tô me sentindo... Sim, então é ótimo. Existe um processo de mielinização, que é a facilitação de comunicação entre os neurônios. Tinha-se muito que... Eu lembro do cursinho, gordura, da bainha de mielina. Exatamente, que a gordura é ruim, mas tem a gordura boa que até melhora essa mielinização. É o caso do ômega 3, né? Exatamente, essa rapidez de comunicação entre os neurônios. Rapidez no pensamento. Essa fluidez do pensamento. Uhum. Entendi. Então, a gordura, no caso, a gordura em excesso não ruim... Não pode cortar 100%, né? Como essa cultura. Cultura da proteína e do carboidrato. Mas a gordura é importante. Sim. Inclusive, a gente ouve falar muito do peixe, do ômega 3. Né? Tem essa questão também, né? Isso, também. Muito concurseiro te procura? Por enquanto, não. Talvez até por não saber, né? Também, né? Acredito que sim, é muito recente. Teve uma vez, Priscila, que eu tava vendo um estudo aí da internet mesmo. E eu vi eu até comentei no podcast com a Ju também, isso daí. Eu vi que um
um japonês, né? Ele tem o QI em média equivalente ao QI de um brasileiro que tem um QI alto. Você acha que isso pode estar ligado aos hábitos, à alimentação também? Eles comem muito peixe. Não sei como que eles são com a saúde lá, em Sim. relação à atividade física e tal. Mas você acha que isso tem a ver mais com Sim. rotina e treino do que... O modo de vida deles é muito diferente, né? né? E a estrutura educacional Também, né? influencia muito. Desde criança eles têm uma estimulação Um estímulo muito muito elevada mais elevado, com né? relação à inteligência, né? No Brasil não é muito assim. Você acredita bastante em treino também, na educação, também, né? Treino? Como assim? Treino, assim, a pessoa ela consegue se desenvolver treinando mesmo nos Com estudos. certeza. Você acha que é Eu, pelo meu conhecimento, todos podem desenvolver o seu processo de aprendizagem, a sua forma de aprendizagem. Não existe padrão. Chegar na internet ou como eu posso aprender tal coisa. Faz um download lá, eu vou seguir aquilo e eu também vou alcançar esse objetivo. Não, você pode se conhecer, começar a se perceber como eu aprendo mais. Visual, auditiva, os dois, lendo, escrever. É algo que impacta diretamente no conhecimento, na aquisição de conhecimento. Esse negócio de digitar no tablet, no celular, verdade, né? é muito pouco estimulante. Isso já deve ter alguns estudos, né, que indicam isso daí, né? Tem. Quanto mais você escreve, mais é como se você talhasse uma pedra. Você firma. O professor percebe muito isso também, né? De que ensinar é uma das maiores, né, fontes de estudo, né? É engraçado que o conhecimento é a única coisa que quanto mais você passa, mais você detém, né? Por que você acha, Priscila, que o ensinar ele é tão eficiente assim para o aprendizado? Porque para ensinar você precisa ativar várias partes da sua cognição. Você acha que isso poderia ser Sim, quanto mais ativação, mais conhecimento você terá. Entendi. Você acha que a gente poderia utilizar esse método, inclusive, para a moçada aí, para o pessoal do reforço, para os alunos? Dependendo, sim, mas entra muito emocional também, a parte emocional. Tem pessoas que não gostam de ensinar. Verdade. É muito individual também. Eu aprendo escrevendo. Eu tenho uma facilidade enorme escrevendo. Escrevendo. Entendi. Se eu der uma aula para você, para mim vai ser a mesma coisa. Sério que, olha. Diferente se eu pegar escrever qualquer coisa. E se você escrever, para você vai ter uma eficiência maior ainda. Muito. E eu escrevo é como se eu escrevesse, eu sempre penso, eu vou escrever no meu cérebro. Eu não vou usar aquilo para eu ver depois, consultar, não. Sério? Eu vou escrever simplesmente para escrever. Eu sempre associo isso, eu vou escrever no meu cérebro. Interessantíssimo isso. Nossa, eu não fazia. Claro que o termo cérebro estou falando aqui vulgarmente, Sim. né? O correto mesmo é encéfalo. Sim. É. Enfim, papo de neuropsicopedagogo, pessoal, né? É o encéfalo. Você pode explicar pra gente um pouquinho essa estrutura do cérebro, como que funciona, quais as partes mais... Porque, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu creio que eu sou muito mais emocional do que razão, sabe? Você tem uma concepção assim sobre essa leitura do cérebro, Kate? É muito individual também, né? O encéfalo são 3 estruturas. O encéfalo é onde fica guardadas as informações? Não, Não? o encéfalo é o cérebro, o cerebelo, que é muito ligado ao refinamento de nossos... O cerebelo é muito importante. Quando a gente começa a andar, falar, executar qualquer movimento, escrever, ele é responsável por refinar esses movimentos. Em questão de movimento, o cerebelo. Isso. Entendi. E também consolidação de memória, também participa da consolidação de memória. E tem o tronco encefálico. Isso é tanto cognitivo quanto motor, né?
essa estrutura, chama-se encéfalo. Tem-se também que quando você fala, você vai ligar algumas áreas, quando você come, você vai ligar algumas áreas, mas não é bem assim que funciona. Geralmente é geral. É uma ativação geral, mas tem algumas áreas que são ativadas um pouco mais, mas Entendi. todas são ativas. Entendi. Então, tem uma outra coisa que a gente escuta falar muito, né? Que depois do almoço a gente tem aquela dificuldade para pensar, para estudar, para trabalhar. Isso daí tem a ver com a oxigenação do cérebro, não Também. Depois do almoço, é? porque a concentração de energia vai para o De estômago. fluxo sanguíneo, né? Uhum. Tá no estômago, então. Isso, porque naquele momento é mais importante fazer a digestão do que energia cerebral em si. Entendi. Com, com que idade que você. Com que idade? Há quanto tempo você começou a estudar sobre. Eu sempre gostei de estudar, desde Digo, a estudar criança. a neuropsicopedagogia, né? A Ah, sim, neurociência. há uns 5 anos. Você é uma pessoa. Você sempre gostou de estudar? Gostar mesmo, Eu assim. gostar mesmo. Ah, é? Eu sempre tive um pai muito presente nessa parte. Ah, é? E isso te estimulou a ponto de você gostar de Muito. estudar. A mãe e o pai sempre lendo. Meu pai, eu estava assistindo televisão, ele, Priscila, vem aqui. Aí me colocava do lado dele. 3 vezes 1, 3 vezes 2, do nada. Ou, aquele texto que você leu sobre a história do Brasil, me conta. Ele era muito assim, Isso é legal. me estimulava muito, Isso é nossa. legal. Então produziu em mim, criou uma fonte. Criou estímulo. A gente gosta do que a gente sabe. Isso é verdade. Essa é a verdade. A gente gosta do que a gente sabe. Gosto. Igual, eu vou te falar. Igual eu te falei, eu sempre fui bom aluno. Mas eu não considero que eu gostava de estudar. Depois da faculdade, né, que eu, enfim, lá, assim, eu tive um estímulo muito grande. Ou estudava, ou nada feito. Lá na FEI, você conhece a FEI? Não, não conheço. Faculdade de Engenharia Industrial. Aí lá eu aprendi a gostar de estudar, porque realmente não tinha outra saída. Você precisa construir Você isso. É precisa. uma É uma construção. A construção. disciplina é uma É construção. uma construção, exatamente. Só que eu sempre tive boas notas. Uhum. É engraçado que a primeira vez que eu fui fazer o vestibular não deu muito certo. Porque, beleza, eu tinha boas notas, mas o conhecimento adquirido não estava ali tão presente, você entendeu? Sim. Engraçado, né, essa diferenciação. Eu costumo falar bastante, assim, para os meus alunos, assim, dessa diferença de bom aluno e bom estudante. Eu prefiro um estudante nota 7 do que um aluno nota 10, por exemplo. Exatamente, porque nem sempre um 10 quer dizer que a pessoa reteu o conhecimento, né? Exatamente. Muitos 10 são frutos de artifício. Exatamente. Aí que eu te pergunto, a decoreba você acha importante? Em alguns momentos eu acredito sim. Sim. A tabuada, por exemplo. Ah, é? Você acha que ela pode ser eficiente também? Muito. Porque se você reteve o conhecimento total da tabuada, por exemplo, você vai ter uma facilidade maior Exatamente. depois. Para construir depois Uhum. um outro conhecimento ali, sei lá, uma função, Sim, uma equação. Tudo Sim. vai depender da base, eu né? acho adequado. Sim. Entender o processo, mas também decorar. Não decorar, né? Esse termo é um pouco. Mas é uma forma de processar mais rápido, você acessar a informação mais rápido. Em sala de aula, eu vivencio bastante essa situação. Os alunos, eles costumam mostrar um desinteresse maior pela matemática justamente por não saber a base, entende? Assim, a tabuada eu até acho que é uma coisa, assim, de 0 a 10, talvez nível de dificuldade é 5, é mais ou menos. Mas tem algumas coisas que realmente se o aluno não aprendeu, ele vai uma equação de primeiro grau. E ele deixou isso daí para trás. Eu vou te falar, para ele depois conseguir pegar uma função ou analisar um gráfico ou uma equação de segundo grau é muito mais difícil. E a gente fica em um nó, né? Meio que correndo atrás do Sim, rabo. você trava, né? Não consegue nem voltar para a base e nem avançar. Exatamente, porque é difícil voltar e para você avançar também é difícil. É por isso que eu acho que tem muita oportunidade para, né? Enfim, profissões como a sua, assim, que são espetaculares, de interessante,
Para cursos de reforço, eu acho que também tem muita oportunidade, Sim, entendeu? Mas é justamente pela defasagem, né? Que a sim. educação se encontra, E a assim. motivação também. Você acha, talvez a gente esteja chegando nos finalmente, eu queria te fazer uma pergunta aqui, com toda a sinceridade do mundo. Você acha que a educação no Brasil tem jeito? Atualmente, Você acha que não? atualmente não. Nos moldes que ela se encontra, Precisaria mudar muito, muita coisa. o que que você acha que poderia mudar para ajudar? O que que você acha que tem que mudar? Por onde a gente tem que começar essa perguntinha Primeiro, simples a minha, né? primeiro especialização dos profissionais. Ah, Principalmente não ficar muito no básico. Avançar, buscar conhecimento entendi. Você acha que e até mesmo da neurociência. Eu acho que mudaria muito se os professores buscassem esse buscasse mais conhecimento. esse conhecimento? Como o indivíduo, como é o processamento cerebral de um indivíduo. Não seria mais fácil? Seria. Seria, porque aí você sabe a rota que aquele indivíduo pode trilhar, né? E você vai Uhum. conseguir dar estímulos para ele trilhar aquele caminho. Isso, você aprende ferramentas para usar. Exato. Agora, se você não sabe, né, por onde ele tem que ir, como que você vai? Você vai Uhum. ensinar vários caminhos? Aí você vai taxá-lo de preguiçoso. Exatamente. Vai ser essa. Vai chegar a esse ponto. Exatamente. E a Bom, gente não vai avançar. eu acho que o Brasil tem jeito na educação quando, né, quando a Priscila for ministra da educação, quem sabe, né? Quem sabe um dia. Você teria coragem de ser ministra da educação? Sim. Sim, eu também, eu Nunca também. pensei nisso. Nossa, eu penso nisso. Pensa. Penso. Eu me preocupo muito com a educação. Uhum. Eu fiz engenharia, né? E eu não fazia ideia de que eu ia trilhar o caminho da educação. Mas aí quando eu comecei a dar aula 5 anos atrás, num cursinho chamado Educafro, aí eu tinha certeza de que não, para mim não existia outro caminho, assim, que me Uhum. completasse. Sim. Realmente a educação para mim, assim, faz parte demais da minha vida. É isso então. Você quer fazer alguma consideração final? Só queria te agradecer demais. Muito obrigado pela, né, por esse poço de conhecimento que tem dentro da sua cabeça. Né? Eu espero que a gente vá se falando para trocar mais informações. Foi bacana demais. Enfim, queria te agradecer. Você quer deixar alguma consideração final aí? Opa, tinha pensado nisso. Ai, meu Deus. Sei lá, faz seus agradecimentos. Né? Eu Se quiser deixar quero, um recado para a educação também, depois eu faço um corte. Enfim, fica à vontade. eu quero agradecer a oportunidade de, Eu que agradeço. mesmo de forma totalmente aleatória, Sim, mas sem nada programado, exatamente. Ó, pessoal, vocês podem reparar que geralmente eu tô com uma pauta aqui, né? E hoje a gente foi no improviso. Enfim, eu gostei. totalmente Eu improvisado. gostei, não sei como que. Eu gostei. Que bom, eu também gostei muito. Obrigada pela oportunidade. É, eu quero deixar um conselho, seria assim, obter conhecimento é ter poder. Ninguém tira de você. Exatamente. Nossa, sensacional. Sim. Tem muita gente que fica preocupada com o dinheiro, né? Mas o dinheiro você pode perder. Conhecimento O é. conhecimento eu quero ver quem que tira de você, Nossa. né? E quando você aprende a se conhecer e a se autoanalisar, a saber como você pode adquirir conhecimento, tudo se torna muito fácil. Verdade. Verdade. Em todas as áreas da sua vida. Até para adquirir dinheiro, né? Se você tiver conhecimento. Exatamente. Exatamente. Pessoal, a lição que fica é que o conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem para absorver. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado mesmo. Volte sempre, quando quiser, tá bom? As portas estão sempre abertas. Valeu. Obrigada.